Todos, tá? A paz do Senhor. Você que está me assistindo pelo canal Falando de Deus Oficial, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já é inscrito, dê o seu like, compartilhe essa aula de hoje. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações sempre que nós postarmos aqui um novo vídeo. Estamos dando início hoje a um curso de discipulado, onde nós temos aqui 4 matérias para estudarmos a partir de hoje. A revelação de Deus, o homem no seu estado, na criação, no seu estado atual, a vida plena no Espírito Santo e o sacrifício perfeito e definitivo, tá? Então, se fizer sentido para você, dê aí o seu joinha e nos ajude a impulsionar aí essa aula para levar às demais pessoas esse... Primeira aula, a revelação de Deus. Qual é o propósito desta aula aqui? É nos apresentar, tá, como Deus se revela à humanidade, de que forma Deus ele se revela à humanidade e o que nós temos como referência para a manifestação da pessoa de Deus neste mundo, tá bom? E aí, nós temos aqui na introdução que diz o seguinte: muito antes da fundação do mundo e do universo, antes de tudo, Deus já existia. Essa palavra aqui, eu preciso chamar a sua atenção, porque essa palavra Deus já existia, ela pode nos colocar em uma situação difícil em determinados momentos, dependendo das circunstâncias. Por quê? Tá? Observe uma coisa, tudo que existe foi criado por alguém, tá? E tudo que existe pode deixar de existir. Então, se a gente diz assim, que Deus existe, aí alguém pode nos perguntar, então quem criou Deus? Você saberia responder se uma pessoa te dissesse quem criou Deus? Por isso que eu estou chamando a tua atenção para essa palavra que Deus já existia, já no início da introdução, para te dar uma informação. Porque na verdade, amados, o que eu vou dizer, essa coisa de você dizer Deus existe, é mais uma questão de palavra de expressão, que Deus não existe, Deus é, tá? Tudo que existe foi criado por alguém e pode deixar de existir. Por exemplo, quem criou os anjos? Quem criou os anjos? Foi Deus. Então, se alguém perguntar para você assim, quem criou os anjos? Você vai dizer, foi Deus. Quem criou os demônios? Foi Deus, porque eles eram anjos e anjos que caíram, né? E se tornaram demônios junto com o próprio diabo. Quem criou o diabo? Foi Deus. Mas se a pessoa te perguntar quem criou Deus? E aí você não vai saber responder. Por quê? Porque tudo que existe foi criado por alguém. Então Deus não existe, Deus é, tá? Então como que a gente pode ter uma base bíblica para comprovar que Deus não existe, mas que Ele é? Abra comigo em Colossenses capítulo 1, livro de Colossenses capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 17 e o versículo 18, tá? Aqui no versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Veja, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Versículo 18: E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então veja que Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele vai dizer que Deus é, tá? Ele não vai dizer que Deus existe, ele vai dizer Ele é antes de todas as coisas. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta para Deus lá no Sinai, quando eu chegar no Egito e eles perguntarem quem me enviou, o que Moisés disse para Deus? Olha, Moisés, você vai dizer para eles que o eu sou te enviou, tá? Aí Moisés fica olhando assim para a sarça, né? Porque ali representa a presença de Deus, o próprio Deus desceu ali, e aí Deus ainda diz assim, ó, diga assim, o eu sou me enviou, porque eu sou o que sou.
tá? Aí, uma pessoa, quando ela diz que Deus existe, ou Deus existia, você tem que analisar pelo sentido do verbo existir, tá? Então, a gente, ao invés de usar a palavra existir, a gente usa o verbo existir. O que o verbo existir traz? Eu vou te dizer, ó, o verbo existir significa o mesmo que subsistia. Então, ao invés de você dizer para uma pessoa Deus existe, você tem que dizer para a pessoa Deus subsistia, né? O verbo quer dizer vivia. Então, aqui, o escritor aqui da aula, ele diz o que? Muito antes da fundação do mundo e do universo, antes de tudo, Deus existia. Mas o que ele quis dizer? Deus subsistia, Deus vivia, Deus estava e Deus permanecia, tá? Então, a verdade é que nós podemos trocar essa palavra Deus existia por subsistia, vivia, estava e permanecia. O apóstolo Paulo aqui, ó, ele fala no versículo 17, no final do versículo, ó, para que em tudo tenha a preeminência. Olha só o significado dessa palavra preeminência, tá? Qualidade de preeminente, do que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais, em excelência, vantagem, né? E perfeição, cuja perfeição é inquestionável, que é superior, né, a todos os demais. Ou seja, diante de todas as demais criações, Deus, ele é superior. E aí, eu prefiro que você entenda isso aqui e use até a palavra mais simples. Deus existe? Você diz, não, Deus não existe. Por que não? Ele é autoexistente, tá? Deus, ele é autoexistente, tá? E por que ele é autoexistente? Por causa da aceidade de Deus. Você já ouviu essa palavra aceidade? Não. A palavra aceidade de Deus, tá? O próprio texto aqui, aceidade, amados, porque Deus é autoexistente e tem fonte de vida em si mesmo. Vamos ler o Salmo de número 90. Salmo de número 90. Eu vou ler com vocês o versículo de número 12, para te explicar a aceidade de Deus. Tudo para te explicar que Deus não existe, mas Deus é. Levando para o conceito de que tudo que existe foi criado por alguém e tudo que existe pode deixar de existir, tá? Salmo 90, versículo 12. Versículo 1 e 2, perdão. Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Está falando de passado, presente e futuro, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és. Então Deus não existe, Deus é Deus. E Deus, na verdade, ele nem precisa de nenhuma forma querer explicar para nós a sua existência, tá? Que ele é Deus. Se ele é Deus, ele é soberano, ele está acima de todo, de todos. Ele não tem que ele não se obriga a ensinar ao homem, a mostrar ao homem, a provar ao homem a sua existência. Ele não precisa, ele simplesmente é Deus, ele é autoexistente. Ele tem fonte de vida em si mesmo, né? Então, Deus, ele não precisa disso, porém, ele nos apresenta pela sua palavra meios que nos fazem entender isso. Então, para que a pessoa não fique assustada, se você disser Deus não existe, você diga para ela, não, Deus não existe, ele é autoexistente, né? Deus tem fonte de vida em si mesmo, ele é antes de todas as coisas, ele é o Senhor, ele é Deus, tá bom, amados? Aí, esse é o objetivo da aula, nos mostrar
as maneiras que Deus se utiliza para se revelar à humanidade, não no intuito de provar a sua existência, porque ele não precisa provar nada a ninguém, até porque ele não existe, ele é. Então vamos para a apostila aqui ainda na introdução. E que ele é o único criador de todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E que muito antes de a palavra ser pregada por profetas ou escrita para a humanidade, Deus se fez revelar como Criador. Você vê, ele é o Criador de todas as coisas, através destas duas maneiras, tá? Aí nós vamos ter aqui, pela observação da natureza, porque uma pessoa, embora na escola nós somos ensinados de como o mundo surgiu, nós somos ensinados de como surgiu a raça humana, segundo o conceito científico e plenamente humano, e a ciência hoje já está se rendendo a Deus por causa dos seus feitos, mas eles ainda insistem em ensinar a teoria de Darwin, que o homem vem da origem do macaco, que o mundo foi criado por um asteroide gigantesco que explodiu e foi dividido em várias partículas, e aí se criou a Terra, enfim. Mas nós temos hoje consciência de que Deus, na verdade, foi ele que criou todas as coisas, né? E a natureza, ela tem por missão apresentar-nos e nos revelar esse ser criador, que inclusive muitos já estão se rendendo a essa verdade, que eles já estão compreendendo que alguém, eles só não sabem quem, mas eles têm consciência de que alguém superior fez tudo isso, que isso é a criação de alguém. Por isso que aqui diz assim, que alguém, né, a natureza, que alguém estava acima deles, tá? Qual é a compreensão deles hoje em dia? Tem alguém superior a nós. Esse alguém superior ao homem, né, é Deus, que nós já temos essa consciência, e muitos não. O Salmo 19, versículo 1 e 2, eu peço para você abrir lá comigo, tá? Nós não vamos ler todos os versículos, tá, amados? Porque se a gente for ficar lendo todos os versículos da apostila, a gente não vai conseguir terminar dentro do horário que a gente tem nossa reunião daqui a pouco. Você que está assistindo aqui no canal Falando de Deus, se você quiser receber essa apostila em PDF, coloque aqui embaixo na descrição o seu número de WhatsApp, que nós enviamos para você gratuitamente, tá? Salmo de número 19, nós vamos ler aqui o versículo de número 1 e o versículo de número 2. No versículo de número 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aqui no Salmo 19, o salmista fala da excelência da criação, e no versículo 1 ele é bem enfático quando diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a natureza está aí revelando a grandeza de Deus, revelando o poder de Deus, revelando, né, a existência de Deus no sentido de subsistir, no sentido de que vive, que permanece, né, sempre usando esse verbo aí, né, de que Deus está ali, que há alguém ali, que há um ser ali, que é o Criador de todas essas coisas, tá? Então, você vê que a palavra ela já aponta que o Salmo nos ensina isso. Então, a natureza, ela revela em todos os sentidos a presença de Deus entre os homens e o poder e a soberania do Senhor. É óbvio, amados, a pessoa deveria parar para analisar o seguinte: chuva, sol, né? Separação de dia para noite, separação das águas salgadas para as águas doces. O mar, por exemplo, para você que mora numa região praiana ou que conhece, eu que fui criado numa região praiana, morei em frente à praia minha vida inteira,
quando o mar vem aquelas frentes frias, que vem aqueles ventos lá, nós chamamos de vento sudoeste, que pega o mar, deixa o mar bem alvoroçado, as ondas ficam gigantescas, a princípio dava muito medo, porque a impressão que você tem é que o mar vai tomar tudo, que ele vai invadir e vai tomar tudo. Só que o que a palavra diz? Que Deus pôs limite aos mares, que eles não podem passar além daquilo que Deus permitir. Por que o mar não toma tudo? Por que o mar não acaba com tudo? De vez em quando acontece um tsunami, acontece um furacão, porque Deus permite essas coisas, tá? Mas você vê que o furacão começa e termina. O mar, ele pode se levantar e tomar uma parte de uma cidade, mas ele para e recua para o seu lugar novamente. Por quê? Porque é Deus que controla os mares. Então os homens deveriam analisar isso e ver que existe um ser supremo que domina, que rege toda a natureza. E a natureza está aí para poder apresentar esse Deus e nos revelar o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá. Segundo ponto, pela consciência humana, tá? Deus se revela pela consciência humana. Jamais os arqueólogos, historiadores, sociólogos, psicólogos encontraram um só povo que fosse ateu. Mesmo uma criança que nunca foi ensinada a respeito de Deus ou do pecado, já nasce com esta revelação escrita no seu coração. Todo ser humano, ao fazer algo contrário a este código, está escrito na sua consciência, sente que se tornou devedor a alguém que não se pode ver, mas que sabe que, aqui está novamente a palavra existe. O que você deve fazer? Pega a caneta aí, grifa a palavra existe, põe uma setinha do lado e põe aí, subsistia, vivia, estava e permanecia. Ou você pode colocar aqui, ele autoexiste, para você sempre lembrar, você trocar essa palavra. É comum você ouvir numa pregação, você ouvir num louvor, até num estudo, alguém dizer, Deus, você crê que Deus existe? Isso é comum, tratando-se do sentido do verbo, porque vem do verbo existir, mas no tocante ao que é subsistir, vivia, estava e permanecia, tá? Então sempre você vai lembrar disso. Quando alguém falar, você crê que Deus existe? Ele quer dizer o seguinte, mesmo inconscientemente, o que a pessoa quer dizer é, você crê que Deus subsiste? Você crê que Deus vive? Você crê que Deus permanece? É isso que a pessoa quer dizer, não no sentido de que alguém foi lá e criou a Deus, tá? Não é nesse sentido, mas sempre nesse sentido do verbo existir, tá? Então, aqui a gente vê o quê? Que até as pessoas, elas já nascem com esse código no coração de que são devedoras a alguém. A questão é que elas não sabem a quem elas são devedoras, né? Então, a consciência humana, ela revela a natureza de Deus. Ela revela esse ser supremo, criador que está acima de tudo e de todos. No entanto, essas pessoas só são levadas de forma consciente a esse entendimento à luz da palavra. Se elas não tiverem o contato com a palavra de Deus, aí o que vai acontecer? Elas vão buscar lá a Maomé, elas vão buscar a Buda, elas vão buscar lá aos caboclos, elas vão buscar as imagens de escultura. Por quê? Elas vão por saber que elas são devedoras a alguém e que elas têm um código de lei que já nasce com elas, de que elas devem a alguém alguma coisa, só que não foi apresentado muitas vezes a essas pessoas quem é esse alguém, que no caso é o próprio Deus. Por isso a gente vê tanta gente no catolicismo, tanta gente no espiritismo, tanta gente no budismo e tantas outras religiões que foram surgindo aí ao longo da história da humanidade, simplesmente porque elas não têm essa consciência de que o ser supremo, que elas são devedoras, é o próprio Deus, e que rege a vida delas é o próprio Deus, tá? Então aí vem a dificuldade das pessoas. Ainda seguindo aqui, ainda que a natureza ou a consciência humana demonstrem a autoria do Criador, contudo não revelam
a unicidade de Deus e o seu caráter. Por isso, Deus preeminentemente enviou. Aí nós vamos ver aqui em seguida, mas eu quero te falar dessa palavra aqui, unicidade, tá? Ainda que a natureza ou a ciência humana demonstrem a autoria do Criador, contudo não revelam a unicidade. O que significa essa palavra? Grife unicidade, põe uma setinha e escreva embaixo assim, qualidade ou estado de ser único, tá? Qualidade ou estado de ser único. Então a natureza e nem a consciência humana revelam a unicidade de Deus, a qualidade ou estado de ser único. A singularidade, ou seja, de não haver outros. Ele é único, ele é exclusivo, ele é suficiente, tá? Unicidade significa exatamente qualidade ou estado de ser único. Singularidade, tá? É a singularidade de Deus. E por causa disso, dessa incapacidade das pessoas compreenderem a unicidade de Deus, que ele é único, foi que Deus enviou os profetas para poder falar dele e, consequentemente, o próprio Jesus, que nós vamos ver aqui agora, tá? Vamos para a letra C, aqui da nossa apostila. Os profetas. Aqui nós encontramos um conjunto de versículos que vão nos dar a referência sobre os profetas, falando do Messias. É claro que, se você quer ler um livro que fale de Jesus, de Deus claramente, leia o livro do profeta Isaías, que é o livro messiânico que mais aponta sobre Deus e o seu Filho. No entanto, nós temos aqui, Ezequiel capítulo 3, que eu quero compartilhar com vocês. Ezequiel 3, verso 17 diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, eu estou lendo 16, vou para o 17, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Vai ouvir da minha boca e você vai falar o que você ouvir da minha parte. E o que Ezequiel tem que falar? Ele tem que falar e ele tem que trazer a revelação desse ser supremo, desse Deus poderoso. O mesmo Deus faz hoje até conosco. Deus, ele se apresenta às outras pessoas através da nossa vida. Aí eu quero aqui aproveitar, abrir um parênteses para falar da importância de nós falarmos de Jesus, falarmos de Deus para as outras pessoas. Porque você pode dizer assim, mas todo mundo sabe que existe um Deus, né? Que tem um Deus aí que rege o mundo, tá? Mas eles não conhecem a unicidade de Deus, então eles podem se apegar a qualquer um Deus e apresentar a eles. Então nós temos que apresentá-los o verdadeiro e único Deus. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Então os profetas foram levantados para poder revelar esse Deus soberano e poderoso, tá? Ainda diz aqui depois de Mateus 23, 34 a 36, na apostila, diz assim: através dos diversos profetas enviados, foram muitos, né? Deus revelou sua santidade, caráter moral, autoridade e juízo. Mas faltava-lhes revelar sua bondade, amor e misericórdia. O que nós encontramos aqui? Aqui nós temos um conjunto dos atributos de Deus que são comunicáveis, tá? Quando o escritor aqui coloca, olha, que os profetas que foram enviados revelaram de Deus a sua santidade, caráter moral, autoridade e juízo, mas eles não revelaram a sua bondade, amor e misericórdia. Por quê? Como é que funcionava lá no Antigo Testamento? Era baseado na lei. Você sabe que a lei, ela trazia a condenação imediata, né? A pessoa pecava, transgredia a lei e ela morria por causa do pecado. Só que não é que Deus quisesse que as pessoas morressem, eles vieram avisando.
Eles vieram revelando, olha, Deus tem a santidade de Deus, sede santo como o seu Senhor é santo. Deus, ele tem um caráter moral. Deus, ele é justo, ele é juiz. Então, eles vieram revelando Deus dessa forma, né? Deus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Porém, nós encontramos o quê? Que eles não foi dado aos profetas revelar a bondade de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Então, aqui nós temos um conjunto dos atributos de Deus que são conhecidos como atributos comunicáveis. Alguns que vão ser revelados pelos profetas e os demais serão revelados a partir de Jesus. Os profetas não revelaram amor, bondade e misericórdia, só santidade, caráter, juízo e autoridade de Deus, tá? O que vem a ser atributos de Deus comunicáveis? Alguém aqui sabe? O que são os atributos comunicáveis de Deus? Se você que está nos assistindo aqui pelo canal Falando de Deus souber, põe na descrição aqui, por favor. Porque eu vou passar para vocês quais são os atributos. O que significa atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com outros seres. No caso, com o ser humano. Deus tem e ele compartilha com a humanidade. Deu para compreender? Ele tem e ele compartilha com a humanidade. E os atributos não comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem, mas que ele não compartilha com outro ser. Então, os atributos comunicáveis são esses, ó. Santidade. É possível um homem se santificar? Sim. É possível o homem ter um caráter moral? Sim. É possível o homem exercer autoridade? Sim. É possível o homem agir com justiça, porque o juízo fala de justiça? Também, né? É possível que um ser humano tenha no coração bondade? Também. Amor? Também. Misericórdia? Também. Nós somos ensinados, inclusive, a agir assim. Então, esses atributos, aqui nós temos esse conjunto, eles são comunicáveis ao homem. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com criatura alguma. E aí, se você quiser anotar, eu vou passar para você agora. Primeiro, Deus é onipresente, tá? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É possível você estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo? Não. Então você vê que esse atributo, ele é exclusivo de Deus. Nenhum outro ser pode estar em todos os lugares. Ah, mas os demônios podem. Não. Os anjos podem. Também não. Nem anjo, nem demônio. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Deus pode enviar um anjo aqui agora. Mas se Deus enviar um outro anjo na minha casa nesse momento, ou na sua casa, Ele vai enviar outro anjo. Não é o mesmo que está aqui. Porque Deus não compartilhou com nenhum ser, nenhuma criatura, seja ela celestial ou humana, esse atributo de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, ser onipresente. Aí coloca do lado aí, ó, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você vai pôr aí do lado o Salmo 139, eu não vou fazer a leitura, mas você anota, tá? Para a gente ganhar um tempo aqui, ó, Salmo 139, aí você põe o versículo 1, vírgula, versículo 7 e 8, tá? O versículo 1, versículo 7 e versículo 8. Não é para você ler do 1 ao 7. Você tem que entender o seguinte: toda vez que você for fazer a leitura, você for anotar, você põe lá, você põe ali, por exemplo, Salmo 139, 2 pontinhos, versículo 1, vírgula, versículo 7, tracinho, versículo 8. Sempre que você pôr vírgula, é porque você vai parar a leitura ali, vai passar a ler a partir do outro que você colocou. Tracinho é continuação da leitura, tá? Então põe aí versículo 1, vírgula, 7, tracinho 8. Aí você vai ler o Salmo 139, versículo 1, depois o versículo 7 e versículo 8, que vão nos apresentar Deus, esse atributo de Deus de onipresente, tá? Segundo, Deus é onipotente. Eu estou falando de atributos não comunicáveis, tá? Que Deus não compartilha com ninguém. Onipotente. Deus possui todo o poder. Não há adversário para ele. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 8. Aqui nós vamos ler. Ninguém tem todo o poder. Ninguém é onipotente.
Se assim fosse, nós venceríamos os nossos problemas por si só, né? Mas nós só podemos vencer através de uma manifestação de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Ó, o Senhor diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, tá? Então esse atributo Deus também não dá a mais ninguém, não compartilha com ninguém, apenas Ele é onipotente, apenas Ele é o Todo-Poderoso e tem domínio sobre tudo e sobre todos, tá? Então esse é o segundo atributo não comunicável. O terceiro atributo de Deus não comunicável, onisciente. Esse atributo de Deus nos diz que Ele possui todo o conhecimento de maneira infinita e não possui dúvidas. Deus tem todo o conhecimento de maneira infinita e não há dúvidas para Deus. Deus ele é tão assim, ele é tão poderoso que esse atributo da onisciência de Deus, que fala da ciência, do conhecimento de todas as coisas, ele é infinito, amados. Agora mesmo que você pensou, Deus já sabe. Antes mesmo da palavra sair dos nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos falar. Olha que coisa tremenda. Aí você pode dizer assim: mas o diabo, ele também não sabe de todas as coisas? O diabo sabe, e eu vou te dizer como é que o diabo sabe das coisas. O diabo, ele não possui onisciência, ele não tem a capacidade de saber o teu pensamento, ele não tem a capacidade de saber o que você vai falar antes que você diga, ele não tem. O que o diabo sabe é o que você fala, o que você faz, né? São as suas ações, suas atitudes. Ele só sabe através daquilo que você fala. Como é que o diabo sabe o que está no teu coração? Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então o diabo, ele sabe da palavra de Deus também. Então ele sabe que aquilo que o homem está falando, muito do que ele fala é o que está no coração dele. Então ele sabe o que está no coração da pessoa. Às vezes a pessoa está com intenção de maldade, de fazer maldade com alguém, a pessoa está com intenção de prejudicar alguém, ou está com uma intenção de ajudar alguém. Aí ela simplesmente pronuncia, verbaliza isso. Aí ao verbalizar, o diabo está ouvindo. Aí ele passa a ter o conhecimento daquilo que você está pensando e do que está no teu coração. É por isso que Deus nos orienta a sempre ouvir mais e falar menos. Deu para entender? Amém. Por causa dessa situação, para a gente não dar munição para o inimigo, gente. Às vezes nós é que damos munição para o inimigo, né? Então, somente Deus tem esse atributo, né? E possui conhecimento infinito de todas as coisas, tá? Eu vou ler com você o Salmo 147, 4. Salmo de número 147, versículo 4. Olha que tamanha grandeza e o poder e o conhecimento infinito de Deus. O salmista declara isso muito bem, ó. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Olha, amados, Deus falou assim para Abraão: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que a podes contar. E Abraão disse: eu não posso contar as estrelas, não tem como eu contar as estrelas. Aí Deus vai dizer: assim será a tua descendência, né? Agora Deus, ele não só sabe quantas estrelas existem, como ele chama cada uma delas pelo nome. É ou não é grandioso esse Deus? Olha o conhecimento infinito de Deus. E só para poder ressaltar aqui, salientar e acrescentar dentro disso aqui, a palavra diz o quê? Que o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Você que não tem muito, irmão, Deus sabe quanto você tem mesmo assim, mesmo se raspa tudo, Ele sabe. Vocês que têm muito cabelo aí, Deus sabe quantos, você nunca vai saber disso. Nem o seu cabeleireiro, sua cabeleireira vai saber nunca,
Mas Deus, ele sabe quantos fios, olha o conhecimento infinito, quantos fios de cabelo nós temos. É tremendo isso, não é? O que é isso? É a onisciência, o conhecimento infinito de Deus, tá? Ele sabe de todas as coisas. E o quarto atributo, que também Deus não... Você imagina, olha aqui para mim, pessoal. Você imagina se um homem tivesse esse conhecimento infinito. O homem, conhecendo um pouquinho, porque o homem é um ser inteligente, ele já apronta muita coisa. Mas se Deus desse a nós essa capacidade, não ia prestar, gente. Não ia dar certo. Imagina se Deus dá ao diabo essa capacidade. Nós estaríamos perdidos. Mas ele não deu. Nem anjo, nem arcanjo, ninguém tem. Só Deus, tá? Só Deus tem conhecimento infinito. E o quarto atributo é que Deus é soberano. Deus é soberano. Nada foge ao seu controle ou lhe causa surpresa. Eu quis focar nesses detalhes aqui, porque o que vem depois é algo que nós conhecemos bem, nós vamos passar rapidamente, mas aqui é muito importante você saber, esse atributo da soberania é que Deus mostra que nada foge ao controle dele, ou lhe causa surpresa. Deus sabe de tudo antecipadamente, exatamente de tudo. Não há nada que surpreenda a Deus. Às vezes nós cometemos, por sermos seres humanos e sermos falhos, nós dizemos assim, olha, vamos surpreender a Deus. É só uma força de expressão, gente. Quem é que vai surpreender o Deus que sabe de tudo? Ninguém vai surpreender a Deus. Não há como surpreender a Deus. Não existe maneira para surpreender a Deus. Vamos ler rapidamente Filipenses capítulo 2 e o versículo 14, tá? Aqui diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos ficar só no 13 mesmo, tá? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Por quê? Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo, tá, amados? Então são esses 4 atributos incomunicáveis que Deus não compartilha com nenhuma criatura, tá? Aí voltando aqui para a apostila, eu vou ficar nessa parte D, porque a partir daqui nós temos o quê? Que Jesus Cristo, ele veio com o objetivo de revelar o Pai, tá? Então eu vou encerrar aqui nessa parte, porque o que segue a partir daqui é algo muito claro, e que você tendo a apostila, você não vai ter nenhuma dificuldade de entender, tá bom? Mas vamos ver aqui, letra D, Jesus Cristo. Deus se apresentou através dos profetas e depois de Jesus. Por que depois de Jesus? Em Jesus, Deus revela a sua bondade, Deus revela o seu amor e Deus revela a sua misericórdia em Jesus Cristo, tá? No nascimento único e sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, da linhagem de Davi, prometido 1000 anos antes por Deus, para ser rei eterno, por um sinal único, dado pelo próprio Deus, através do parto, por uma virgem na mesma cidade em que Davi nasceu, tá? Aí eu só vou puxar para outra página aqui, por quê? Porque eu quero te mostrar algo aqui importante, Deus se revela através do seu Filho, tá? Isso aqui é para a gente já finalizar, Ele veio para ser maravilhoso, Jesus, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas principalmente para salvar, tá? Então Deus se revela através de Jesus à humanidade como Salvador, aquele que veio para resgatar o homem dos seus pecados, das suas mazelas e livrá-lo da condenação. E aí a pessoa pode dizer assim, mas olha, Jesus veio para salvar, então Jesus é um outro Deus? Não,
tá? Vá para a parte final aqui, de onde nós acabamos de ler, ó. Porque o título Cristo é uma forma grega do nome hebraico Marshia, que significa Messias, que significa ungido de Deus, tá? E aí, aqui embaixo, já na parte que diz assim, ó, cremos que, não obstante Jesus Cristo ser chamado de Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, tá? Não existe um outro Deus. Jesus é o mesmo Deus, porque nós temos ali a teoria da Trindade, a unicidade de Deus, eles são únicos, mas isso é bíblico. João 10. Então, o que significa? O próprio Deus veio a esse mundo se revelar ao homem, na pessoa de seu Filho, porque Ele é o mesmo Deus. João capítulo 10, eu vou ler o versículo de número 30. João 10, verso 30, ó. Olha o que Jesus diz aqui: eu e o Pai somos um. Então, recapitulando, como é que Deus se revela? Deus se revela através da natureza, através da consciência humana. Deus se revela através dos profetas e do seu Filho Jesus, que é o próprio Deus em pessoa na terra. É o que nós temos para entender que o Senhor está presente entre nós. Ele é antes, Ele é agora e será eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, amados, você que está me assistindo pelo canal Falando de Deus, se você quiser receber essa apostila completa, deixe o seu contato na descrição aqui do vídeo, já deixa o seu like, se você não gostou, deixa o seu dislike também, e se quiser fazer parte do nosso grupo aqui de estudo da palavra, se inscreva no canal e ative o sininho. Na próxima semana nós vamos aqui publicar a segunda aula, onde nós vamos aprender sobre o homem, o seu estado na criação e o seu estado atual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.